Nesse meio tempo, né, de envolvimento com empreendedores, uma dor que eu senti muito, né, seja empreendedor, né, de cidade ou agroempreendedor, é o tal do custo Brasil. Gostaria que vocês falassem, não sei como que é essa relação de custo Brasil com startups, por exemplo. Legal, Erickson. Para consolidar uma startup, né, existem diversos desafios aí nessa trajetória. E quando a gente fala, né, desses desafios no Brasil, a gente tem realmente algumas barreiras que são ainda contingências, né, para esse processo ser um processo ainda mais favorável para as startups. E a gente fala então do ambiente regulatório, né? A questão tributária no Brasil ela é um pouco complicada, né? A gente sabe que o enquadramento que a startup vai tomar na hora que ela está formando a empresa, né, a definição ali do CNAE, é um caminho importante para que ela possa enquadrar bem o seu negócio e ter um caminho um pouco mais favorável para desenvolvimento. Uma das contingências também é o tempo de abertura de empresa no país. Muitas startups, para estruturar o modelo de negócio, inicialmente se apoiam na condição de MEI, né, de microempreendedor individual, mas é uma condição que vai até um teto, né, mas para começar a startup tem sido um bom caminho. Né? E essa dificuldade, né, nessa combinação de fatores, então legislação, a questão dos impostos, o tempo para abrir uma empresa, o ambiente regulatório, faz muitas vezes com que o processo não seja tão ágil, né? Mas hoje, como o Gustavo muito bem colocou, esse ecossistema está se configurando com políticas públicas inicialmente ainda locais. A gente tem casos, por exemplo, como Florianópolis, que tem uma política de incentivo muito bacana para empreendedorismo, né, com a consolidação de um parque tecnológico muito forte. A gente tem legislação específica para anjos, algumas políticas que buscam oferecer incentivos para startups. Então, o processo de construção, né, no negócio no Brasil, realmente ele tem algumas contingências, mas cada vez mais o processo para consolidar uma startup ele passa a ser um processo conhecido, né? As startups hoje elas contam com muitas portas para ajudar a consolidar esse negócio. Então as universidades já criam políticas para que os alunos durante o processo de graduação consigam não só sair com um diploma, com uma titulação, mas também saiam com um bom modelo de negócio na mão. Né? As interfaces das universidades com as incubadoras, como é o caso da Exalctec, que o Marco citou muito bem, que é um case de sucesso, né, não só para o ecossistema de Piracicaba, mas para o Brasil, que é uma interface entre a incubadora e a universidade, permitindo que os alunos criem spin-offs, né, das suas produções acadêmicas como empresas e experimentem o mercado. Então esse tipo de iniciativa está favorecendo muito e cada vez mais o acesso também a funding, né, a vinda de fundos internacionais para o Brasil, a abertura desse capital multinível, né, desde aí do seed money até o venture capital, tudo isso hoje está muito bem estabelecido no país. Então realmente existe uma trilha para o empreendedor que tem propósito, que tem produto, colocar a sua inovação no mercado. A primeira etapa é o próprio empreendedor entender que ele conquistar o primeiro cliente não vai ser fácil. A primeira etapa é ele entender que ele vai ter que trabalhar numa hora que os outros estão descansando, né? Falo, por exemplo, próprio. Quantas vezes, sábado e domingo, mesmo trabalhando durante a semana em grandes empresas, sábado e domingo carregando barril, levando caixa de cerveja para um lado, para o outro, e auxiliando em evento, ou até coordenando alguns eventos de grande porte que a Leuven fazia e continua fazendo, mas é a disposição em abrir mão de uma vida pessoal e se dedicar com intensidade para transformar aquele sonho em realidade. E isso dá um trabalho absurdo e muita gente desiste no meio do caminho, antes de começar. E daí coloca a culpa que o governo, que as dificuldades, que a burocracia, tal. Então, vencida a primeira barreira, né, aquela disposição da pessoa em fazer as coisas acontecerem, aí sim entram os entraves. Em relação à tributação, em relação à qualidade da nossa malha rodoviária, ferroviária, nosso custo logístico de maneira geral, em relação à qualidade da nossa mão de obra, em relação à qualidade das nossas leis trabalhistas, é a mesma dificuldade para todo mundo. Então, se você opera um mercado regional, se você opera um mercado nacional, o que mais dói não é, na minha visão, não é essas dificuldades que elas são iguais para todos. Elas são iguais para os concorrentes da Leuven. O que dói é a falta de fiscalização do governo,
que permite que muita gente jogue fora do jogo, jogue fora das regras. Então, a regra é igual para todo mundo tem que se balizar, a tributação é alta, então todo mundo está jogando dentro de um ambiente de tributação alta. Agora, se tem gente que não joga dentro das regras, que usa de subterfúgios, aí e o governo não tem condições de fiscalizar e pegar isso daí, então você tem pessoas que estão se beneficiando por estar operando de uma forma que não é a forma correta de se trabalhar. Então, isso dói mais a falta de fiscalização do que talvez as regras estruturais em si. Em relação às regras estruturais, a grande questão é a diferença, né? Para grandes empresas a regra é uma, para pequenas empresas a regra é outra. E muitas vezes, no caso da cerveja, é um caso típico, as regras são muito piores para as pequenas empresas. Então, assim, vencida a primeira etapa, que é a da sua vontade de fazer aquilo dar certo e daquilo que você está disposto a abrir mão. Indo para a segunda etapa, que é você ter a garantia de que as regras são duras, mas são iguais para todos. E indo para a terceira etapa, é a etapa de você fazer regra que seja... eu não estou nem dizendo que pequenas empresas devem ter condições melhores que grandes, basta que sejam iguais, que hoje já não é um ponto de partida. Eu acho que tentar adicionar um pouco acima das duas frases aqui que eu escutei do Pedro e do Gustavo, fica até um pouco difícil porque foi coberto bem o tema com profundidade, mas eu diria o seguinte, só com uma equiparação de tratamento, independente de quem você é, de onde você vem, qual é o teu negócio, o que você pretende fazer em contribuição para a sociedade, porque a gente sempre tem que ter um produto que no fundo exista alguma coisa por trás, tem um aspecto social que a gente possa trazer de volta à comunidade, né? Todos aqui, eu posso dizer isso com absoluta certeza, tiveram uma boa família, tiveram uma boa educação, tiveram oportunidades que muitas pessoas, ou a grande talvez maioria dos brasileiros não tiveram, né? E a gente tem a obrigação, de alguma forma, retornar isso para a sociedade. Por que eu estou falando isso? Um dos projetos que eu trabalho, que eu não comentei até agora, que chama-se Ângelos, é uma aceleradora de projetos sociais. E a gente justamente procura trazer isso de volta um pouco, como devolver aquilo que a gente de alguma forma recebeu da sociedade. Por exemplo, o Gustavo e eu formamos na Exalc, o pai do Pedro também. É uma faculdade estadual, pública, a gente não teve que pagar por isso. A gente passou por um processo de seleção, né, vestibular, como todo mundo passa, tivemos a oportunidade de participar e ingressar na faculdade e saímos de lá com o diploma na mão. Mas só o diploma não faz nada, não é verdade? Então, quando a gente volta para o tema do Custo Brasil, eu ainda sou muito, vamos dizer assim, jovem em compreender o que está acontecendo de forma geral, mas o que eu sei é o seguinte, é um dos maiores do mundo, se não o maior. A carga tributária brasileira é absurda, ela realmente é impeditiva de alguém que quer abrir um novo negócio. Vocês sabem disso muito bem, melhor do que eu. Eu nunca abri uma empresa do zero, praticamente. Na verdade, eu tenho agora essa última que eu estou entrando, que é uma fintech, a gente está abrindo ela do zero, mas quem está fazendo isso são os outros sócios. Mas eu acredito que, a partir do momento que nós tenhamos, vamos dizer assim, o respeito das pessoas que ditam as regras do mercado, o mercado vai estar muito mais aberto a esses inovadores, sejam eles de ordem familiar ou vêm do mundo corporativo, que eles possam trazer maiores contribuições, porque tudo aquilo que a gente devolve, de novo, eu vou insistir nisso, tá, Erickson, que é importante devolver à comunidade, pelo menos um pouco daquilo que a comunidade nos deu. Bom, e para o empreendedor de comunicação, voltando àquela questão da mídia tradicional para a mídia alternativa, mídia tradicional não tem muitas opções, tá? Você tem que ter um relacionamento político muito forte. Para você ter uma concessão de TV, para você ter uma concessão de rádio, é um processo extremamente complicado que até foge um pouquinho do Custo Brasil, que envolve um pouco mais de relacionamento político mesmo. Mídia alternativa, isso não é tão necessário, por isso que a internet abriu essa possibilidade de ter esse boom de comunicadores. Para o comunicador, realmente, ele vai ter que focar, a princípio, em ser pequeno. Uma agência, uma produtora, um canal de YouTube, um podcast. E aí, firmando isso, você vai escalonando a sua comunicação.